Boa noite, minha gente amiga do Centro Espírita Tio Armindo. É com prazer que retorno a esta casa, mesmo que seja à distância, virtualmente, mas como sempre, fazer a convite do nosso irmão Celso. Eu sempre tive o prazer de participar de algumas reuniões doutrinárias quando eu morava em Salvador. Era bem pertinho aí do centro, que eu morei aí em Nazaré, na rua Francisco Ferraro. Então era pertinho para mim, era hora de fazer palestra aí. Então, agradecendo mais uma vez a todos vocês. E hoje aqui nós vamos, atendendo ao pedido, nós vamos falar um pouco sobre escolha das provas. Será que os espíritos, antes de reencarnar, podem escolher provas? Isso. Então vamos tecer alguns comentários aí, buscando entender o que significa essa escolha dos espíritos. E como é que esse espírito se orienta nessa escolha dessas provas. Então vamos lá. Bom, mas antes nós vamos, antes de iniciarmos o nosso tema, vamos ler aqui uma mensagem que está ligada a esta temática da escolha das provas, que nós recolhemos do livro Religião dos Espíritos, da autoria espiritual de Emmanuel, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título da mensagem é Examinadores. Então está nesse livro, Religião dos Espíritas, editado pela Federação Espírita Brasileira, FEB. Diz Emmanuel, examinadores. Observando a Terra do ponto de vista espiritual, podemos compará-la a uma imensa escola com vários cursos educativos. O aluno inicia o aprendizado pelo número da matrícula. O espírito começa o grande estágio carnal pela certidão do berço. O aluno, o primeiro ingressa na classe que lhe compete. O segundo, o espírito reencarnante, é conduzido ao ambiente a que mais se ajusta. Pequeninos sorriem no jardim da infância, ensaiando ideias da vida. Almas primitivas, na verdura da selva, adquirem noções de comportamento. Há crianças nas letras primárias, dominando o alfabeto. Há irmãos em lutas menores, penetrando os domínios da experiência. Existem jovens nos bancos da instrução intermediária, disputando conquistas mais altas. Possuímos inúmeros companheiros em tarefa importante, marchando para mais elevados conhecimentos. Contam-se ainda aqueles que se ergueram às instituições de ensino superior, buscando a especialização profissional ou científica, de modo a participarem da elite cultural no progresso da humanidade. Vemos, igualmente, corações amadurecidos a transitarem na universidade do sofrimento, procurando as posições, ou melhor, as aquisições de amor e sabedoria que lhes confiram acesso ao escol da sublimação na espiritualidade vitoriosa. Assim, pois, se tiveres no círculo das grandes aflições ou dos grandes problemas, é que já ascendestes ao centro de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas. Recebe desse modo os parentes difíceis
e os amigos complexos, os adversários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que te apedrejam e ferem, perseguem e caluniam, por examinadores constantes de teu aproveitamento nas ciências da alma, por instrutores na luta cotidiana. Cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço, caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. E lembrando-te de que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento entre eles no dia da cruz, asserena-te na banca de provas em que te encontras, aprendendo a valorizar em teu próprio favor o poder da humildade e a força da compaixão. Então essa é a mensagem de Emmanuel, através de Chico, que discorre sobre os examinadores. Quer dizer, nós estamos aqui, né, numa escola. O planeta Terra, né, os mundos materiais, são escolas para os espíritos, porque todos nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, isto é, sem instrução alguma, sem experiência, mas que somos somos criados com o objetivo de crescermos, de evoluirmos, de sairmos do nível, né, de primitivismo espiritual, digamos assim, nas primeiras encarnações, para, no decorrer das sucessivas inúmeras reencarnações, alcançarmos um ponto mais alto da evolução, que seria, para nós aqui, espíritos puros. Então, nós fazemos todo esse processo. Então, nesse processo, né, que é um processo educativo, semelhantemente ao processo que nós conhecemos, né, das escolas, nós vemos que, né, nas escolas existem provas. E essas provas é que determinam se o aluno teve aproveitamento para ser promovido a um nível, a uma classe mais superior. Caso ele não tenha tido esse aproveitamento, ele repete aquele ciclo letivo para até que ele possa evoluir. Semelhantemente acontece isto também na evolução espiritual. Nós estamos nesse processo, né? E durante essas provas, durante esses testes que nós passamos, ao desencarnarmos, nós seremos avaliados se nós aproveitamos aquele período, aquela reencarnação, se nós evoluímos, para que nós possamos alcançar um nível maior. Mas se não alcançamos um nível, permanecemos no nível, nós vamos repetir essas provas. Então, isso é básico da doutrina espírita. E no Livro dos Espíritos, né, que é a base, né, da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que todos nós que nos dizemos espírito, que gostamos do espiritismo, devemos conhecer e estudar, porque esse livro é a síntese do espiritismo. A doutrina espírita está toda aqui em síntese nesse livro. Os outros livros que são importantes e precisam também ser conhecidos, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, completando os 5 livros básicos da codificação, todos devem ser conhecidos e estudados por nós. Mas o princípio deve ser por esta obra, não é? A base do edifício que nós devemos fazer na construção do conhecimento deve ter por base o Livro dos Espíritos. Quer dizer, nós não entendemos alguém que queira conhecer o Espiritismo e vai começar logo por outros livros, geralmente livros de romances e outras coisas que são importantes, são interessantes, mas não é a base.
a base é feita com as obras de Kardec, Allan Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos. Aí com essa base, depois dessa base, a gente aí pode e deve, não vamos ficar só lendo o Livro dos Espíritos, devemos ler todas as obras auxiliares, as obras mediúnicas, todas nós devemos ler. Mas é preciso fazer essa base, e essa base começa pelo Livro dos Espíritos. Então, esse livro que vamos completar esse ano, né? Nós vamos ter, esse ano são 164 anos do surgimento dessa obra, que nos foi trazida em 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, por Allan Kardec, que é um pseudônimo do professor Hipólito Leão Denizar de Rivail. Bom, então, voltando ao nosso tema, a escolha das provas, na segunda parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai começar a fazer uma série de perguntas aos espíritos superiores que editaram a ele a codificação, falando sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, fala sobre a vida espírita ou a vida no mundo espírita, né? A vida no mundo espiritual. Então, nessa parte desse livro, Allan Kardec faz diversos questionamentos sobre a vida dos espíritos. E um desses, ele faz um desses questionamentos, uma série desses questionamentos, Allan Kardec faz procurando saber como acontece esse processo da reencarnação. Como é que se dá a reencarnação? Como é que se dão as provas? Porque nós estamos, como falamos no início, sujeitos a provas e expiações. Nós estamos no planeta, a Terra, ainda classificado na categoria dos mundos como um planeta ainda inferior. Provas e expiações. Já passamos por um mundo inferior, né? Já passamos por um mundo primitivo, já fomos um mundo primitivo. Hoje não somos mais, demos um salto, mas ainda estamos no nível inferior. Somos um mundo de provas, somos um mundo de provas e expiações, com destino, caminhando para ser um mundo de regeneração. O mundo de regeneração já será um mundo melhor. Depois do mundo de regeneração, aí partiremos para sermos um mundo feliz. Vamos entrar na categoria dos mundos felizes. Mas, por enquanto, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, todos os espíritos que reencarnam nesses mundos, o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, são espíritos ainda no início da sua jornada. São espíritos ainda que não estão amadurecidos. Muitos ainda trazendo seus erros, suas falhas, seus desequilíbrios. Então, nós estamos passando por essa fase. Então, nesse Livro dos Espíritos, que é um livro que é dividido em perguntas e respostas, então, na pergunta de número 258, Kardec vai enunciar da seguinte forma, dirigida aos espíritos superiores que ditaram a ele, através de diversos médiuns, a codificação espírita. Ele pergunta: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Observemos que Kardec pergunta, se os espíritos têm consciência e previsão. Porque nós, como acreditamos na imortalidade, sabemos que não há morte, a vida no corpo físico é uma experiência que o espírito necessita, principalmente quando ele está no seu início da sua caminhada espiritual, ele precisa de reencarnar nesses mundos ainda bem materializados e tal, nesse tipo de vida. Então, ele precisa reencarnar. Quando o espírito desencarna, para onde ele vai? Ele retorna à sua verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Nas primeiras encarnações, dizem os mentores espirituais, que nas primeiras encarnações dos espíritos, as primeiras encarnações seriam, digamos assim, comparativamente,
aqueles espíritos que nós vimos aqui, aqueles homens das cavernas, né? Aquele tipo de vida representaria as primeiras encarnações, né? Para esse processo evolutivo. Então esses espíritos, no nível de primitivismo, eles já são espíritos, né, que já trazem, né, uma evolução da centelha divina, já trazem inteligência, né, já trazem a linguagem, mas ainda eles se comportam quase como se fossem animais. O instinto ainda é muito forte, mas eles têm inteligência. Uma inteligência ainda rudimentar, não tem ainda conhecimento da moral, dessas coisas que a experiência, que a evolução vão nos trazer. Mas à medida que o espírito encarna, desencarna, volta a encarnar de novo, desencarna, volta mais uma vez a encarnar. Nesse processo de encarna, desencarna, né, tem uma vida física, morre, na linguagem comum, retorna ao mundo espiritual, o espírito, ele em si, ele vai guardando, ele vai acumulando experiências que ele não perde, ele traz nas próximas existências. Ele não se lembra claramente do passado. Normalmente nós não temos condições de nos lembrarmos das vidas anteriores. E por que não nos lembramos? Porque é interessante, é importante. Porque essa lembrança, no nível que nós estamos, não nos iria ajudar na nossa evolução. Porque nós iríamos nos lembrar do que fomos na vida anterior e, consequentemente, nós iríamos lembrar do que foram aqueles que estão ao nosso lado. Imaginemos no mesmo lar, como, né, isso acontece, a gente vai falar um pouco sobre isso, reencarnarem no mesmo lar como irmãos ou como marido e mulher, como esposo e esposa, como pai e filha, inimigos ferrenhos do passado. Né? Como haveria, né, essa certa trégua entre eles? Porque o esquecimento do passado é uma trégua. O esquecimento não é definitivo. É enquanto se está encarnado, se esquece. Mas ao desencarnar, ao voltar para o mundo espiritual, o espírito sempre lembra da sua última encarnação e também das outras encarnações. Então, como seria possível a reaproximação? Porque a finalidade da reencarnação é a evolução. E a evolução ela vem através, principalmente, da lei de amor. A lei que Jesus nos recomenda, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se nós precisamos amar, né, então os nossos inimigos do passado, nós precisamos nos reajustar com eles e eles conosco. Então, a sabedoria divina e a justiça divina tem essas saídas, essas maneiras de nos reaproximarmos uns dos outros, de nos reaproximar elas. Então, nós renascemos no mesmo lar. Então, como ficaria se nós estivéssemos nos lembrando? Às vezes nós já temos dificuldades no relacionamento entre irmãos, entre cônjuges, entre pais e filhos e tal. A gente não tem lembrança, a gente às vezes tem. Às vezes é algo assim que não se sabe explicar porquê, que certos membros da família têm aversão a outras, sem nenhuma causa aparente na vida ali atual. E muitas vezes essas aversões são lembranças instintivas, vem lá do inconsciente. O inconsciente está trazendo aquela aversão, aquela pessoa que talvez no passado tenha feito muito mal. Então, esse esquecimento é temporário. Então, mas o espírito vai trazendo também, através de intuições, aquilo que eles desenvolveram, as artes, o aprendizado. Então, a gente vê, muitas vezes, certos jovens ou crianças até demonstrando precocemente um talento para uma arte, para um ofício. De onde vem isso? Às vezes não aprendeu, não teve condições de ver, a família às vezes não tem não há nenhuma maneira de ensinar aquele garoto, aquela menina e tal, e já traz. De onde vem? Vem do próprio espírito. Mas quando o espírito ele começa a ter um certo entendimento nas primeiras encarnações, como nós dissemos, ele ainda não tem um certo entendimento desse processo. Quando os espíritos desencarnam nas primeiras encarnações, quando eles estão vindo a reencarnar, eles nem têm consciência do mundo espiritual, porque a vida deles é muito mais material do que espiritual.
durante o processo evolutivo é que a coisa vai se inverter, né? O espírito, né, ele vai ter cada vez mais a percepção do mundo espiritual, vai deixando o mundo material. Mas nas primeiras encarnações a percepção maior é do mundo material, é o que mais, né, atinge a sensibilidade, é o mundo material. Mas à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai deixando de lado essa, né, essa influência material, sem perder os conhecimentos, sem perder a experiência, sem perder o progresso dele, mas ele vai tendo muito mais afinidade com esse mundo espiritual que nós não sabemos os detalhes para onde vai, até onde vai. Eu sei que é infinito, a evolução é infinita. Tudo da criação evolui, só quem não evolui é o Criador. É o próprio Deus que criou a tudo e a todos, e ele sempre foi. Deus não evolui, ele existe para todo sempre. Não, a evolução é um processo da criação. Então, quando o espírito já chega a algum entendimento, né, de suas vidas anteriores, ele já sabe separar, ele aí começa a escolher o gênero de provas que ele precisa passar. Então, Kardec pergunta se o espírito tem essa consciência, essa previsão. E aí os espíritos respondem, né, que os espíritos, né, todos os espíritos, a partir de um certo nível, eles começam a ter condições de escolher. Mas, né, eles escolhem, mas eles não têm consciência e previsão de como vai acontecer essa sua futura existência. Então Kardec pergunta mais uma vez aos espíritos: não é Deus quem impõe aos espíritos as tribulações da vida como castigo? Kardec faz essa pergunta, né? Porque tudo vem de Deus. Deus é a origem de tudo. Tudo que existe, tudo que existiu, que há, que existirá, é tudo de Deus. Deus é que cria tudo. Né? Mas aí os espíritos dão essa resposta a Allan Kardec, né? Nada acontece sem a permissão divina, sem a permissão de Deus. Porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que Ele fez tal lei em vez de tal outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente como a do mal. Mas, se sucumbir, se falhar, né? Se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação. Resta um espírito, se falhar, resta uma consolação. A de que nem tudo acabou para ele. Pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criastes, mas Deus. Tivesses, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus assim o permitiu. Olha, então observemos aqui nessa resposta, né? Claro que tudo vem de Deus, tudo é permitido por Deus, né? Porque Ele estabeleceu as leis, nós vivemos submetidos à lei divina. Mas Deus, além de nos dar, né, a vida, nos deu a inteligência, o espírito, a inteligência, que o espírito é o princípio espiritual, somos espírito. Então temos essa inteligência, né, para que a gente possa crescer e evoluir. Mas, ao mesmo lado, ao lado da inteligência,
Deus nos deu também o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É nós termos, né, as condições de, através da nossa vontade livre, consciente, agir em nossas vidas. Agir de uma forma, agir de outra. Esse é o livre-arbítrio. Mas, tendo esse livre-arbítrio, que possamos até fazer a observação, o livre-arbítrio, que é uma conquista nossa, Deus nos deu e a gente vai desenvolvendo, ele não é, digamos assim, 100% nas primeiras encarnações. Nós falamos dos espíritos nas primeiras encarnações, dos espíritos, né, que vieram aqui da primeira vez, espíritos ditos reencarnaram como seres primitivos, né, homens das cavernas. E claro que ali a inteligência estava começando a se desenvolver e também o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ali era muito pouco. Então, basicamente, esses espíritos viviam, né, dominados mais pela lei divina. Mas à medida que que o espírito vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, ele começa também a ter condições de programar, de dirigir a sua vida. Ele tem essa liberdade. Agora, é claro que ele, tendo essa liberdade, ele vai buscar, né, as provações, no caso, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Qual é a diferença entre provas e expiações? Prova a gente já falou. Né? Prova, de certa forma, é um teste que nós fazemos, não para Deus, que as pessoas pensam que Deus já nos conhece, Ele nos cria, nos conhece intimamente, sabe do que nós somos ou não capazes. Mas essas provas, elas servem para nós mesmos, para a nossa consciência. Né? Então nós fazemos as provas para nós testarmos a nós mesmos se somos capazes de fazer isso ou aquilo. Se já temos essa condição evolutiva, sim ou não. Então a prova é para nós. E as expiações, né, que já de certa forma, a prova também é um sofrimento, como a expiação é, mas a prova é um sofrimento que nós escolhemos. Nós escolhemos aquelas provas. Mas as expiações, a prova a gente pode até desistir da prova. Por exemplo, eu de reencarnar, eu pedi certa prova aqui e tal, mas eu peço, quando o Espírito pede, ele pede um gênero de prova. As provas não são assim, digamos, a vida não é assim, totalmente detalhada. Sua vida vai ser assim, você vai dar tantos passos, vai casar com fulano, vai ter isso, a profissão não. Não é assim, a gente pede um gênero de prova. Por exemplo, eu quero nascer numa família humilde, numa família pobre, que eu possa desenvolver e crescer para ajudar a minha família, os outros. Né? Eu posso pedir uma prova para nascer, como aqui o próprio dos Espíritos traz esse exemplo. O Espírito pode pedir uma prova para nascer como filho de um casal de malfeitores, né? Vivendo em situações difíceis, onde há muito crime, muito roubo. Ele pode pedir esse gênero. Agora, se ele vai roubar ou não vai roubar, vai depender da circunstância que ele vai seguir. Aí, geralmente, é uma prova difícil. É preciso que o Espírito tenha muita força, muita força de vontade, muita fé, muita disposição, né? Já tem uma certa evolução para ele conseguir passar por essa prova, viver num local muito, muito difícil, né? Onde há muito crime, as pessoas não respeitam as leis, ele vendo aquilo ali. Nós sabemos que o meio ele oferece muita influência, mas não é tão determinante, né? Não é 100% determinante, mas oferece influência. O homem não é só um produto do meio. Né? Sabemos que o homem é um espírito que está voltando aqui depois de várias experiências. Então existe a força Então, se ele nasce numa família que os pais são malfeitores, que praticam roubo, crime, vai ser difícil ele se libertar disso aí, ser um homem, né, de bem. Mas ele pode pedir o gênero, mas vai depender muito das circunstâncias. Então isso é uma prova. Ele pode chegar na prova, no meio da prova, e desistir, não. Mas aí ele desistir, ele vai ter que recomeçar. É igual o aluno. Se ele não passar na prova, né, ele repete o ano. Vai
ter que repetir de outra forma, né? Ele vai repetir. Agora, a expiação não. A expiação é o resgate pelo erro feito, pelo mal praticado, pela dor praticada ao outro, né? Pelo desrespeito à lei de Deus. Então, o mal, ele vem, o processo de correção do mal vem pela expiação, onde o espírito, né, encarnado, ele vai passar por dores e sofrimentos semelhantes, né, semelhante nem sempre é igual, 100% igual, aquelas que ele fez, as pessoas, alguma pessoa, ele fez alguém passar, fez pessoas passarem, ele vai passar. Primeiro porque é aquela questão, né, a cada um segundo suas obras, diz o Evangelho. Então, se alguém pratica o mal, ele vai ter que se ver com o mal. Tá? Então, isso é expiação, não tem como correr. Não tem como correr. Aí é preciso que o Espírito, já nesse processo, porque Deus é justo, nos coloca essas expiações, mas não nos abandona a nossa sorte. Ele coloca ao nosso lado, né? Cada um, claro, cada caso é um caso, vai depender também do merecimento de cada um, se cada um está querendo se modificar ou tem um coração muito endurecido e muito renitente, não quer deixar de praticar o mal, né? Que aí Deus respeita o livre-arbítrio, né? Se eu quero viver só fazendo o mal, não quero sair disso, Deus respeita o meu livre-arbítrio. E eu vou sofrer por isso, porque a cada um segundo suas obras. Então, nesse caso, a expiação não tem como, né? Pular, não tem como você protelar a expiação. Agora, Deus é tão bom, é tão generoso, é justo, mas é bom e generoso, que nem sempre ele exige de nós a reparação logo, imediato. Por exemplo, a gente fez um mal muito grande a alguém, né, prejudicou alguém de forma muito cruel, e nós temos esse compromisso para resgatar. Está registrado no nosso perispírito, na nossa consciência. E a gente, quando resgatar isso, nós nos reaproximarmos desses que nós fomos inimigos e prejudicamos e maltratamos, mas Deus nos coloca muitas vezes nessa expiação. Ele não exige de nós a expiação de tantos crimes que nós viemos praticando de uma única vez. Ele nos concede, né, períodos para a gente ir resgatando esses erros, esses crimes, como se fossem assim, mínimas prestações. Né? Fazer assim, uma comparação grosseira, mas a gente vem pouco a pouco resgatando isso. É por isso que nós que acreditamos em Deus, temos essa visão espírita, nós sempre achamos que devemos agradecer a Deus por tudo, até pela dor, pelo sofrimento, nós sabemos que estamos ali resgatando, não é? Porque nada nos acontece por acaso, nada. Deus seria injusto se deixasse que nós passássemos por dores, por sofrimento, que nós não tivéssemos nenhuma ligação, tá? Nenhum merecimento para passar por isso, por essas dores. Vemos aqui que o Espírito ele escolhe, né, mais ou menos o gênero da sua aprovação. Né? Ele não pode escolher os detalhes. Os detalhes vão depender de circunstância. Tem até um exemplo aqui que os Espíritos dão a Kardec sobre se alguém vai caminhando pela rua e passa perto de uma casa, uma residência, um imóvel, onde uma telha despenca lá do imóvel, cai na cabeça da pessoa e a pessoa falece ali, desencarna ali. É claro que isso não foi por acaso, porque disse que tudo, né, nada acontece sem a permissão de Deus. Como diz lá o Evangelho, até os cabelos da nossa cabeça, para quem tem cabelo ainda, né, estão contados, tudo está sob o controle divino. Agora é claro que quando há
um acidente como esse, que uma pessoa veio a falecer, veio a desencarnar, claro que isso pode ser uma aprovação ou uma expiação, né? Aprovação se for um teste que o espírito está fazendo a si próprio para avaliar a sua própria condição evolutiva. E expiação se for por resgate, né? Por reparação por um mal semelhante praticado. Mas é claro que nesse caso, quando o espírito tem que passar por um sofrimento, por uma dor de qualquer modalidade, de qualquer tipo, é claro que as pessoas que são, muitas vezes, são os instrumentos da dor do outro, ninguém reencarna com essa missão. Eu vou reencarnar para ser, né, o executor da lei divina, fazer aquele outro ali sofrer, porque ele fez alguém sofrer no passado, e eu reencarno para fazer sofrer. Não. Ninguém recebe, né, essa credencial para fazer o mal. Se eu vou prejudicar alguém, ou se for desrespeitar alguém, isso não existe. Então, como no caso da telha, como ocorre? É claro que nós somos no mundo material sujeito às questões materiais. Obviamente, se for investigar, vai se ver porque houve o desprendimento da telha que caiu do alto e veio a tirar a vida física de uma pessoa, desencarnar uma pessoa. Claro que pode ser uma construção antiga, sem manutenção, né? Os responsáveis não deram manutenção e com a corrosão, com a falência da estrutura, a telha veio a cair. Não pode ter sido uma construção nova, em que os operários não foram bem cuidadosos, o serviço não saiu bem feito e essa telha veio a cair. É claro que a pessoa não fez isso, normalmente não fez isso fazendo assim, uma previsão de que iria tirar a vida de A, B ou C. Nesse caso, não. Então, as pessoas são responsáveis, sim. Claro, se alguém faz um serviço negligente, ele tem a responsabilidade. É claro que a justiça divina ela é completa e é realmente de justiça, né? Porque a dos homens nem sempre é justiça. A dos homens a gente vê aí tantas pessoas que mais do que nunca está provada os seus erros, está à mostra ali para qualquer um ver, mas sempre a justiça dá um jeitinho, né? E passar a mão pela cabeça. E às vezes é outro que fez um mal muito menor, um mal de pequena monta e sofre, né? Vai para a cadeia, fica lá preso, sofre muito. Por outro lado, ladrões de colarinho branco fazem enormes roubos e não acontece nada. Isso com a lei dos homens, mas a lei divina não. Ninguém escapa da lei divina, porque as leis estão registradas aonde? Os espíritos de Allan Kardec, registrados na nossa consciência. Então, na nossa consciência nós temos a lei divina. Né? Ninguém vai depois julgar que não sabia. Da mesma forma como a lei dos homens, a lei humana, há lá um dispositivo que diz que a ninguém é dado desconhecer a lei. E a lei divina, muito mais isso é verdadeiro porque está escrito na consciência. As pessoas quando fazem o mal, a consciência acusa que é o mal que elas estão fazendo. Mas o egoísmo, o orgulho, essas duas grandes chagas da humanidade é que fazem com que a pessoa supere aquela voz íntima que diz não, isso está errado, você não pode fazer isso, está errado, ele passa por cima. Mas pode fugir até da lei dos homens vai não perceber. Mas a lei divina vai chegar. Então, isso pode acontecer. Então a pessoa que passou por ali tinha realmente um histórico de sofrer um desencarne, mais ou menos, não necessariamente uma telha. Podia ser um desastre qualquer. Não, no momento foi uma telha. E os espíritos podem até ter inspirado ela a passar ali, mas não é que os espíritos foram lá tirar a telha. Eles dizem que o espírito vai tirar a telha. Não, isso não é função do espírito. Eles podem até, sabendo que ele precisa passar por aquela aprovação ou expiação, os espíritos que são nossos
nossos tutores, né? São espíritos guias, eles fazem cumprir, eles são, né, os fiscais, digamos assim, da lei de Deus. Então eles podem nos inspirar, né? Agora ninguém reencarna, né, com essa missão de fazer o mal. Isso não existe. Isso não existe. A ninguém é dado fazer o mal. O mal é sempre o mal. Né? Então a prerrogativa da escolha das provas, suas limitações, essa prerrogativa está sempre em consonância com as condições do espírito fazer a escolha correta, né? Com vistas aos seus próprios interesses espirituais. Então, às vezes o espírito faz uma escolha lá antes de reencarnar, uma prova muito dura, que ele não tem ainda condições. Mas ele tem um livre-arbítrio e ele faz. Claro que sempre quando já tem um livre-arbítrio, alguma condição, porque quem faz a escolha de prova é porque tem alguma condição já espiritual. Porque muitos não têm como escolher. Muitos reencarnam compulsoriamente. São aqueles que têm muito mais expiações a passar, né? Resgate do que provas. Né? Então ainda num nível muito atrasado. Então esses reencarnam quase que compulsoriamente. Então os espíritos tutelares, em nome de Deus, seguindo a lei divina, é que projetam, né, esses resgates da própria vida, as condições da reencarnação. Mas aquele que já tem condições de escolher, muitas vezes ele pode escolher uma prova muito além dele. Claro que eles têm lá no momento, antes de reencarnar, na escolha das provas, os espíritos amigos estão ali ao lado dele, podem dizer para ele: isso que você está planejando aí passar, você não tem ainda estrutura para isso. Tente uma outra, não é? Mas se o espírito quiser insistir, não é? Ele tem um livre-arbítrio. Então, isso vai depender das condições do espírito. Não é? Como falamos, os espíritos inferiores não têm ainda a condição de escolher suas expiações, muito menos as provas. Né? Ou as suas provas, muito menos expiações. Né? Então, eles têm que atender às leis da natureza, as leis divinas que são flexíveis, as leis divinas se cumprem. Né? E quando nós falamos das escolhas das provas, nós devemos ter a consciência de que o próprio Espírito, né, foi ele que escolheu o gênero da prova, porque ele vai passar. O gênero é escolhido pelo Espírito. Né? Escolheu porque temos o livre-arbítrio. Então, Deus elaborou as suas leis e nos deixa, né, a liberdade de escolha. Então, nós temos, Deus criou as leis, estamos sob a égide, né, o império das leis divinas, mas Ele nos deixou a liberdade de escolher, para que nós tenhamos a responsabilidade pelos nossos atos. Porque se nós não tivéssemos como escolher, não tivéssemos o livre-arbítrio, nós poderíamos até, né, dizer: eu não sou responsável por nada, eu não tenho livre-arbítrio, eu fiz de uma forma mecânica, automática, inconsciente. Não. É claro que quanto mais consciência o espírito tem, quanto mais esclarecimento ele tem, mais ele é responsável. Quando o espírito ainda está nos estágios inferiores da evolução, né, ele tem menos responsabilidade. Semelhantemente, guardando, né, as devidas proporções, é como se fosse um animal. Né? O animal não está regido por essas leis, né, de causa e efeito. Não está regido isso. O animal age por instinto. O animal não ataca porque ele planejou, arquitetou com maldade, com crueldade, a fazer isso aqui. Não, o animal reage por instinto. Quando ele ataca alguém, outro animal ou alguém, ele está reagindo pelo instinto. Ou para se defender, para defender o território dele, ou defender a cria dele. Ele se sente ameaçado, mas não tem nenhum, não é? O animal não está interferindo em nenhuma lei divina, mas o homem sim.
O espírito, já no nível menor, ele tem essa responsabilidade, né? Então, quais são os critérios utilizados na escolha das provas? Os critérios utilizados na escolha das provas. A cada escolha teremos diferentes lutas a enfrentar. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias. Somente são previstos os grandes acontecimentos. Quer dizer, quando a gente faz uma escolha de uma prova, o que está mais ou menos previsto são os grandes acontecimentos. As coisas mais importantes, um desencarne, uma profissão, né, ou um casamento. Mas não que você foi na rua ali e você pisou num buraco sem ver, você torçou e teve um problema nos pés. Né? Isso não está previsto. Isso coisas faz parte né, da nossa própria vida material. São percalços, né, são dificuldades da própria vida material. Porque muitas vezes nós sofremos por nossa falta de atenção, nossa incúria mesmo. Não somos vigilantes. É como Jesus diz, e nós nos esquecemos dessa recomendação, que é vigiai e orai para não cair em tentação. E normalmente nós não vigiamos nem oramos. E aí vamos a vida aí tocando como se fôssemos simplesmente um ser qualquer, uma máquina. E aí acontecem as coisas, não estava previsto lá em cima, não, foi gênio escolhido, não. A nossa própria imprevidência na vida atual, é que pode também nos trazer dificuldades, problemas que não estavam, digamos assim, programados. Então isso acontece porque nós estamos realizando atos com a nossa autonomia, com o nosso livre-arbítrio. Então por isso nós somos responsáveis. Então os critérios utilizados na escolha das provas. A cada escolha de uma prova, nós teremos diferentes lutas a enfrentar. Né? Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias, né? Como nós já havíamos lido isso. Né? Então, mas aqui, basicamente, isso aqui para nós chegarmos ao final. Por exemplo, nós já falamos, né? Do espírito que escolhe, ele já foi assaltante, já foi fora da lei, um malfeitor, um bandido, em outras encarnações. E ele pede, por exemplo, nós falamos há pouco, mas só lembrando aqui rapidamente, ele pede para nascer num lar de pessoas que vivem ainda do malfeito. Então ele vai ter que ter, né? Ele vai experimentar todas as tentações. E ele vai se testar para ver se ele consegue superar. E muitos não conseguem, né, superar, mas há também outros que conseguem. Há muitos casos de pessoas que conseguem se superar o meio em que vivem. Né? Dá um exemplo assim, sai daquele meio, como se fosse assim, a pérola que sai da lama. Né? A pérola que sai da lama, a ostra, né, que sai da lama, né, consegue brilhar. Então, isso para nos mostrar que ninguém aqui está condenado a viver eternamente na inferioridade, no crime. Então, basicamente, é isso. Para encerrar, nós sabemos que falamos no início, todos nós somos criados simples e ignorantes, e Deus, para nos suprir, né, para diminuir, para resolver essa questão da nossa ignorância, Deus escolhe as nossas existências, nos dá as provas. Então Deus supre a nossa experiência, né, traçando os caminhos que devemos seguir. E à medida que nós vamos conseguindo aí o nosso livre-arbítrio, nos espiritualizando, né, moralizando, tendo uma moral superior e conhecimento superior, a gente aí, claro, continua sempre, todos nós continuamos sempre sob a égide do Criador, claro, mas agora já temos mais uma liberdade, né, de estarmos, né, criando também o nosso futuro, né, junto com
as forças do nosso Criador. E a questão das escolhas, o espírito não faz a escolha que ele tem que fazer, depois logo ele desencarna, não. Isso é depois que o espírito tem uma consciência, geralmente são espíritos conscientes, já de um certo equilíbrio, desencarnados, que no mundo espiritual eles conseguem, né, ter essa lembrança, às vezes, muitas vezes auxiliado pelos orientadores espirituais, pelos mentores, ele tem essa lembrança dessas falhas do passado. E às vezes são falhas que não são das últimas encarnações, são falhas que ficaram até de encarnações lá recuadas no tempo, que ele não resgatou, tem também essa. Então ele pode fazer essa análise, ele vai pedir para retornar para passar uma situação daquela, normalmente. Então ele vai assim de reencarnação em reencarnação evoluindo até alcançar o estágio de espírito puro. Né? Então, basicamente, meus irmãos e irmãs, eram essas nossas reflexões que nós tínhamos. Pedimos escusas aí pelas dificuldades, através dessa tecnologia que está nos ajudando muito, né? Mas ainda não temos o domínio, as condições plenas, mas esperamos que tenhamos dado esse recado mais ou menos, que vocês possam ter entendido, né? E vamos encerrar aqui agradecendo mais uma vez, em nome do nosso Mestre Jesus, agradecer ao nosso Pai Criador, rogando que em sua misericórdia Ele nos ajude hoje e sempre. Que Ele nos socorra das nossas dores e desatinos. Especialmente, Senhor, nesses tempos em que vivemos, da perplexidade dessa pandemia que assusta tantas pessoas, que é o Covid-19. Então pedimos que nos dê sabedoria, nos dê amor, nos dê a paz para toda a nossa humanidade. Em nome de nosso irmão maior Jesus Cristo. Que nós possamos crescer, evoluir e estarmos sempre preparados para todas as condições que a vida se nos apresentar. Termos fé, termos coragem, para nunca desistirmos, nunca desesperarmos, com a nossa fé, com a nossa crença, que nós possamos cumprir o que recomendam as autoridades sanitárias, mantendo, né, as precauções necessárias, mas sem medos excessivos, para que nós também nos tornemos, né, dominados por esse medo e possamos daí desenvolver um processo depressivo. Que tenhamos fé, que tenhamos cuidado, né, sigamos as orientações médicas, sanitárias, para que nós possamos também desenvolver o nosso lado espiritual. Que o Mestre Jesus nos abençoe, agora e sempre. Um abraço a todos e até a próxima vez. Muita paz.